Olá, tudo bem? Bem, esse é um equipamento, eu vou falar algumas coisas sobre essa máquina, mas é uma máquina já bastante conhecida em nossa linha, e é um dos equipamentos vamos dizer assim, de maior saída, que é uma peneira para empacotamento de carvão vegetal. Eu não vou nesse vídeo fazer demonstração, então para ver a máquina funcionando, basta acessar aí a lista de vídeos que tem no nosso canal, você já vai poder ver ela em operação. Eu vou tentar falar aqui um pouco sobre os aspectos da máquina e talvez sobre algumas perguntas que nos vêm, e no vídeo a gente consegue tirar as dúvidas de várias pessoas ao mesmo tempo. Como eu já disse, essa é uma máquina para empacotamento de carvão vegetal. Isso é uma peneira vibratória retangular, inclinada. Ela tem um sistema de vibração ali embaixo. É um sistema desenvolvido por nós. É um sistema que vai trabalhar com um motor elétrico convencional, a transmissão da força desse motor para o eixo de vibração, que é um eixo desenvolvido por nós, um eixo excêntrico com regulagem de intensidade de vibração. A gente manda para o cliente as orientações e como se faz a regulagem da onda vibratória dessa máquina, para que você possa adequar a diversas velocidades de trabalho, de processamento de material e também tipos diferentes de material, tá? É um sistema desenvolvido por nós mesmos, é próprio, é bastante simples, mecanicamente bastante simples, fácil de operar, fácil de manter. E isso é o mais importante porque essas máquinas geralmente trabalham em lugares, termos lugares distantes, às vezes de uma cidade. Então precisa ser um equipamento robusto e precisa ser um equipamento que tenha uma simplicidade tanto de operação como de manutenção preventiva da máquina. No aspecto geral, ela é toda feita em aço, caixa em aço, tá? Quadro, em tubo, coxins industriais, malha para separação do material, fixada toda através de parafuso. Ela tem as travessas internas, olha só, para fixação da malha e também reforço da estrutura interna dessa caixa. Essa máquina tem 1,5 m por 50 centímetros de largura. Ela tem a bica central de empacotamento e uma bica inferior para a saída do rejeito, no caso aqui, o pó, a munha, o cavaco. Bastante simples. O equipamento conta com, ela já vai pronta para uso. Ali dentro tem um sistema de contator que vai fazer a conversa entre pedal e motor para o acionamento e controle do fluxo de material. E aí é bastante simples. Essa daqui é a versão que nós chamamos de manual, né? Que o acionamento dela é sempre feito por pedal. Olha que maravilha. Tem algumas outras máquinas no mercado que você tem ali a chave de acionamento e aqui você tem controle via pedal. Aí eu vou falar sobre uma coisa que eu já falei alguns vídeos atrás, mas é uma dúvida recorrente. Muitas pessoas nos perguntam sobre isso e eu vou falar novamente sobre isso. As pessoas geralmente perguntam sobre as máquinas de carvão com 2 ou 3 bicas de saída. E aí eu vou falar, como fabricante, como desenvolvedor do equipamento, sobre o que são essas máquinas com 2 ou 3 bicas de saída. Bem, quando a gente desenvolve um equipamento, a gente elabora qual é o motor, a gente desenvolve o equipamento, pensa no sistema de vibração adequado para fazer esse material correr, pensa em qual potência de motor que a gente precisa ter para poder fazer esse sistema funcionar bem. A gente está pensando na máquina no todo, material entrando ali no começo da caixa, percorrendo essa máquina e saindo aqui na frente. E esse equipamento é capaz de entregar até 6 toneladas de processamento diário. E aí quando me perguntam sobre, tudo bem, mas não pode colocar 2 bicas de saída, você não faz aquelas máquinas com 2 bicas de saída? E eu digo que não, a gente deixou de fazer, porque para você que vai utilizar esse equipamento, não existe nenhum fundamento e nenhum benefício em a máquina ter mais de uma bica de saída.
Esse equipamento foi desenvolvido e pensado para gerar 6 toneladas de passagem de material com essa bica que está aqui na frente. Se eu pegar essa máquina e colocar 2 bicas de saída, você vai ter as mesmas 6 toneladas sendo divididas em 2 bicas. Fica uma falsa impressão quando você vê os outros fabricantes mostrando aí máquinas com 2 bicas, às vezes 3 bicas. Fica uma falsa impressão de que a máquina vai produzir mais porque ela tem mais bicas de saída, mas não vai, não se engane. Não se engane, se essa máquina tivesse 2 bicas de saída, as 6 toneladas que com uma bica só ela é capaz de dar, é bem provável que se ela tivesse 2 bicas de saída, ela nem as 6 toneladas não faria mais. Eu posso dizer, grosso modo, que ela ia pegar as 6 toneladas e dividir em 2 bicas. Mas talvez nem isso vai acontecer. E esses dias a gente teve o relato de uma cliente, falou tem muito fundamento que você está falando, porque quando a pessoa já tem uma máquina lá operando, uma máquina mais antiga com 2 bicas, e ela relatou que eventualmente os funcionários ficam aqui na frente e um atrapalhando o outro. Essa questão de ter 2 bicas, né? Então, de fato assim, é por isso que nós não fazemos máquina com mais de uma bica, tá? Isso aqui é evolução. Veja que as máquinas com 2 bicas são máquinas bem mais antigas, são projetos bastante antigos. Isso aqui é evolução. Elas eram feitas de madeira, com aquele sistema de vai e vem com aquelas molas, que davam bastante problema. Inclusive, não são máquinas ruins, não estou falando isso. São máquinas boas sim. Foram usadas durante muitos e muitos anos, muita gente ainda continua utilizando, não são máquinas ruins, mas elas demandam muito mais manutenção e elas não têm a durabilidade que um equipamento feito em aço tem. Então a questão, fechamos aqui a questão de 2 ou 3 bicas de saída. Você, inclusive, se você quiser uma máquina com 2 bicas, garanta 2 salários, porque você vai ter que ter 2 operadores. Numa máquina dessa, é um operador aqui na frente para sacar. Obviamente, você vai ter que ter mais gente no teu fluxo todo para poder fazer toda a linha acontecer. Mas a máquina com 2 bicas, você precisa de 2 pessoas na frente. Obviamente, elas têm lá um separador de fluxo assim, para tampar uma bica ou outra. E de verdade, eu lanço um desafio, porque até hoje eu não encontrei na internet, em lugar nenhum, um vídeo de uma máquina com 2 bicas sendo usado 2 bicas. Nunca. Todos os vídeos que você pode jogar no YouTube aí, se você procurar, você vai encontrar sempre as máquinas de 2 bicas sendo usado uma só. Então não faz nenhum sentido ter mais de uma bica aqui. Tá bom? Então é isso, eu queria apresentar o equipamento e falar um pouco sobre as dúvidas que vocês nos trazem. A gente recebe, o pessoal que atende, recebe as dúvidas, a gente está sempre olhando, vendo também o que o mercado está procurando, o que as pessoas estão falando. E aí a gente quer tirar as dúvidas, apresentar o nosso produto, apresentar o nosso equipamento e tirar as dúvidas que vocês têm. Essa é a máquina para peneiramento e empacotamento de carvão vegetal, operado através de um pedal, sistema elétrico, vibração, desenvolvimento próprio. É isso daí. Obrigado por quem ficou, por quem assistiu até agora. E até mais.